5 de janeiro, quinta-feira, seguindo aqui a nossa programação de refletir sobre o apóstolo Paulo com o livro Paulo e Estevão. Hoje vamos falar sobre o Gesiel conhecendo Jesus. Então, essa nossa jornada aqui dessa semana tá diferente, mas buscando iniciar o nosso ano, né? Buscando uma claridade interior e projetiva para a gente estabelecer metas mais espiritualizantes para a nossa vida, para o nosso ano, para a nossa jornada existencial num todo. Então, começando agora, e hoje vamos falar do Gesiel, que é o irmão da Abigail. Enquanto a turma vai entrando aí, bom dia, Reizinho, Aline, querida, bom dia, Rogerinho, galera, bom dia, Milena, Polete, vamos ver se a turma vai chegando, bom dia, meus amores, e vamos aguardar um pouquinho, para depois a gente não precisar voltar. Bom dia, Zé Ricardo, querido! Bom dia, Vilminha Regueira! Bom dia, Aline, que seja um ano de muita luz, paz e esclarecimento. Yes, querida, é isso mesmo. Será? Aê, a turma tá chegando, agora sim. Anivaldinha, querida, Oredina, bom dia! Meus amores, gratidão a vocês. Bom, a turma vai chegando devagarzinho. O Instagram deve estar demorando para entregar hoje. O Dariozinho tá aí. Então vamos ao nosso primeiro pensamento do dia, que é a Jesus. A Jesus. Hoje nós vamos falar bastante do que é encontrar Jesus, do que é viver para Jesus. Então, que Jesus nos alcance na intimidade profunda, que Jesus venha ao nosso encontro por causa da nossa decisão, da nossa busca, e dissipe as sombras da nossa interpretação, dos nossos olhos, do nosso caminho, que Jesus dissipe a escuridão que nos cega, que nos frustra, que nos fere. Meu Jesus, obrigada por este momento matinal, junto a corações queridos, traduzindo as suas palavras em ações. Obrigada, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Então é isso, meus tesouros. Dariozinho, já vi, Gleicinha, querida, bom dia, Érica Pereira, bom dia. Então bora começar, porque hoje nós vamos falar sobre o Gesiel, que lembram que a gente parou ontem. Gesiel estava cativo, ele era escravo do navio. E aqui o destaque, né? Lembram que nós estamos assim, pegando um fiozinho, né, gente? Essa síntese, ela é para motivar a leitura, não é para substituir, porque o livro é muito rico, é muito cheio de detalhes e mexe profundamente com a gente. Mas aqui é uma síntese, né? Um en passant para a gente estabelecer para este nosso ano. A ideia é essa: a gente buscar para esse ano uma diretriz mais enraizada nas nossas forças espirituais. Então, Gesiel nos dá este exemplo, e ele já, lembram, ele era muito bonzinho, muito fervoroso, né? Já tinha dado testemunhos lá em família. Agora ele estava escravo. E ele poderia se rebelar como escravo, poderia ficar arisco, rude, rebelde,
mas não o fez. Não o fez. Ele estava lá, né, naqueles remos pesados do navio e sempre com aquela disposição, serenidade e bondade na fala, a ponto de, no meio dos escravos, que o Emmanuel destaca aqui, pessoas indisciplinadas, malfeitores, pessoas rudes, o Gesiel se destaca pela sua bondade, pela sua conduta sempre esforçada e tranquila. Grava isso, conduta sempre esforçada e tranquila. Ai, Carla, é lindo isso, mas isso é para ele. Não, isso é para todos nós. Não importa o degrau que a gente esteja, uma conduta sempre esforçada e tranquila não depende da elevação, do nível de elevação, depende sim da nossa decisão. Decisão em ser esforçado e tranquilo. Você vai pegar um trânsito daqui para o seu trabalho, é decisão não se irritar. Ai, Carla, mas tem hora que é difícil. Não olha para o problema, busca a solução. É claro que é difícil, isso chama desafio. Mas a questão não é o difícil, a questão é a sua entrega, a sua decisão, a sua disposição para aquele momento. E é isso que chama uma disposição, uma qualificação esforçada e tranquila. Isso nós podemos. E aí o Gesiel, num sacrifício, né, num sofrimento intenso, como escravo, ele se apresenta sempre esforçado e tranquilo, a ponto do feitor ali falar que ele, olhar para ele com olhos diferentes, falar, meu Jesus, esse moço aqui é diferente, ele é diferente, né? E Gesiel, então, reduzido à mísera condição de condenado a trabalhos perpétuos, enfrentou a nova situação cheio de confiança e humildade. Foi com admiração que o feitor Lisipo anotou-lhe a boa conduta e o esforço nobre e generoso. Ai, Senhor, e eu perco a paciência no trânsito. Ai, Senhor. Mas é isso. Eu preciso ser santa para ter paciência no trânsito? Não, eu preciso ter disposição, eu preciso ter boa vontade, eu preciso me decidir. Terei paciência no trânsito. Isso é meta. Isso é propósito. Eu serei assim. Por quê? É porque eu sou melhor que os outros? Não, porque eu estou desperta. Eu já entendi o que nós estamos fazendo nessa vida. Não é acumulando sofrimento, não é acumulando lágrimas e derrotas. Não, é transformando dores em elevação, em virtudes, em espiritualidade, em amor sublime. É isso que nós estamos fazendo nessa vida. Se a gente não inserir essa nossa finalidade existencial, espiritual como propósito, a gente se perde no caminho. Então, o Gesiel conseguia ser bonzinho lá no meio dos escravos. Eu não consigo ser no trânsito? Sim, eu consigo. Eu consigo ser no trânsito, eu consigo ser nos encontros familiares, ser mais tranquila, não entrar com um ângulo agudo, vou ser suave, vou apaziguar. Isso é decisão, isso começa aqui. Agora no Natal, a gente... Bom dia, Dani Pereira! Bom dia, Altair, querida, Ingrid, Silvelene, Rita Cunha, bom dia, meus amores. O Reinaldo tá falando aqui. Estava aqui folheando o meu livro e está cheio de texto em destaque. E vejam isso, a fé de Gesiel. No bojo escuro da embarcação,
sua firmeza de fé não se modificara. Perfeito, reizinho, perfeito. É isso, ele continuou sendo aquele Estevão, agora mais fortalecido. Não era mais aquele rapaz ingênuo. Lembra quando Jesus falou, sedes mansos como as pombas e ávidos como as serpentes? Era sobre isso. Ele perdeu aquela inocência, aquela ingenuidade pelos sofrimentos vividos, mas não a pureza de coração, porque a mansuetude de pombas está no espírito, né? Está no coração, ele carrega na alma. Bom dia, tia Soninha, bom dia, Cleuzinha, bom dia, Estelinha querida, amada. Então, ele serve ali como escravo, dando exemplos, e depois lá na frente, vou até já dar um spoiler do que eu ia falar daqui a pouco, mas só para aproveitar esse momento. Ô Kika, amor, bom dia, querida. Lá na frente, quando ele conhece Jesus, que é o ponto alto deste capítulo, desse dia de hoje, quando ele conhece Jesus e aquilo invade todo o íntimo dele como a maior preciosidade da vida. Ele fala assim para Simão Pedro: eu era escravo, eu era cativo no navio, na embarcação, mas agora eu quero ser escravo voluntário do Cristo. Quero trabalhar por essa verdade, levando a corações. Não é lindo? Não é lindo demais? Então, aqui a gente consegue até fazer aquela ponte. O que é ser livre? O que é ser livre? Sócrates estava preso, ia ser morto, mas ele se sentia livre. Ele falava, presos são os outros, porque a grade não é isso aqui, a grade é isso aqui, a grade está na mente. Então o que é ser livre? Ele estava cativo do navio, mas a sua expressividade em relação à vida era de esperança, era de ação no bem contínua, era de confiança no Altíssimo, era em Deus conduzindo aquele navio. Não eram os homens que estavam segurando o leme, era Deus que conduzia. Então, essa riqueza de liberdade íntima precisa ser buscada e vivida, porque liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é encontrar-se em espírito e verdade e atuar. Quando a gente é livre, quando a gente encontra Jesus e pode agora abrir a porta, abrir os celeiros das nossas profundidades íntimas, espirituais e ser em essência, não mais estar em situações. A gente tem visto muito isso com a Joana de Ângeles, né, que trabalha essas potencialidades de alma. Não mais estar, eu estou preso no navio, eu estou preso num casamento difícil, eu estou preso num trabalho complicado. Não, isso daí é conjuntura existencial necessária para nos alavancar em espírito e verdade, em grandeza essencial, em potencialidade de alma. E aí, quando a gente se percebe não sendo fora, mas sendo intimamente, a gente encontrou a liberdade. E é essa liberdade que o Estevão se referiu. Eu quero ser escravo do Cristo.
quero atuar no bem, quero ser. Então, um spoilerzinho do que eu ia falar daqui a pouco. Ele já sabia no íntimo que Jesus já estava na barca. Antes dele entrar, ele já tinha fé em Deus, exatamente. Ele já não importava, né, Zé Ricardo, o que acontecesse. Ele estava com Deus. Naquele momento ainda não conhecia Jesus, mas ele sabia que o Messias viria. Então ele estava tranquilo. Outro spoiler, né? Vai que depois lá na frente eu esqueço. Quando ele desencarna, né? Ele pensa na irmãzinha e fala assim: ai, que bom que eu vou deixar Abigail nesse mundo, mas que já conhece Jesus. Esse mundo que já tem a notícia aqui do Criador, do Salvador, que vem nos libertar. Lindo, né? Então é isso mesmo. Bom dia, turmíssima que tá chegando. Então, gente, ele, com essas atitudes dele, ele foi diferenciado ali no meio dos escravos. Foi diferenciado, né? Buscando esse paralelo aqui conosco, a gente pode ser diferenciado onde quer que a gente esteja, vivendo ou atuando. A gente pode ser diferenciado por uma nobreza, pela decisão de nobreza nas atitudes. E aí Gesiel, então, um patrício romano do navio adoeceu, e o feitor ali das galeras destacou ele, falou assim: coloca ele, né? Alguém lá veio perguntar e falou assim: tem algum escravo aí para cuidar, porque o patrício adoeceu e ninguém quer chegar perto. Então foram buscar um escravo sensível, nobre, né? E aí foi Gesiel. Gesiel cuidou do patrício com tanto desvelo, com tanta sensibilidade, com tanto amor, que o patrício deu-lhe a liberdade. Só pediu para ele mudar de nome, para não ser identificado por quem tinha aprisionado ele. E assim foi. Estevão ganhou a liberdade, só que agora ele estava doente, ele contraiu a doença que o patrício tinha e foi resgatado pelo pessoal da Casa do Caminho. E é onde ele conhece Simão Pedro, né? Ele conhece Simão Pedro. Cadê minhas anotações? Ele conhece Simão Pedro e gente, preciso falar um negócio aqui. Não deixem de ler o livro, porque eu pulei aqui, olha, 100 páginas. 100 páginas de uma beleza incrível, mas que não dá pra gente entrar nos detalhes, né? Nós estamos passando de helicóptero. Mas quem não leu, leia. Quem leu, lê de novo. Lê de novo, porque maratona agora esse livro para esse início de ano. E então nós já vamos pular, nós já vamos lá para a Casa do Caminho. Gesiel chega lá atormentado e estranha. Ele estranha o bom trato entre as pessoas. Fala: nossa, que pessoal diferente. Eles tratam a gente bem, chamando de irmão. E ele vai se recuperando, vai criando um laço forte com Simão Pedro e novamente vai se destacando, não apenas pela sua delicadeza de atitude, né, pela sua sensibilidade na relação com as pessoas, sendo generoso, amigo, né, brando no olhar, nas palavras. Então ele já se destaca por isso, mas também pela sua inteligência, pelo seu conhecimento da lei mosaica, né? O Estevão conhecia a lei, recitava a lei como poucos.
E isso depois vai ser um ponto de atrito entre ele e Saulo, Saulo de Tarso, que depois tornou-se Paulo, mas agora ele é Saulo. Então, olha, agora vão dois paralelos se juntar aqui. O Gesiel muda de nome, passa a se chamar Estevão, porque ele tinha que cumprir aqui ao combinado com o Patrício. Então ele passa a se chamar Estevão e agora com a sua inteligência, com as suas pregações, ele ganha destaque na casa do caminho e fica famoso. Fica famoso. As pessoas comentam muito sobre o Estevão, esse arauto de Deus que chegou para nos consolar. Em nome de Jesus. Então Estevão fica famoso. Esse é um lado da ponta. O outro lado da ponta, Saulo. Saulo de Tarso, também grande conhecedor da lei, né? Uma pessoa apaixonada, vibrante e que não media esforços para defender o que é certo. Então, a lei, o Estevão vai explicar na pregação dele. Moisés foi a porta, Jesus é a chave, mas Saulo não conhecia Jesus. Então ele, com aquele vigor, com aquela força toda que ele tinha, ele só defendia Moisés cegamente, fazendo o que fosse preciso, levando a sacrifícios para defender a lei. E era isso que acontecia. Então, aqui agora vai surgir o ponto de atrito entre os dois. Porque Estevão tinha a lei, mas ele conheceu Jesus, ele identificou o Messias. E Saulo de Tarso não. Sim, maninho, Estevão começava a incomodou muito. E Saulo não conhecia Jesus. Então ele estava cego para a lei apenas. E o Estevão falando: Saulo, olha isso! Chegou aquilo que os nossos profetas falaram. É ele que veio salvar. E imagina, quem é ele? Maltrapilho, um carpinteiro. Como que ele que veio salvar? Ele não dá conta de salvar nada, não. Ele tá pervertendo as pessoas. Ele tá distorcendo a lei mosaica. Ele tá modificando a nossa jornada de salvação. Então esse era o pensamento de Saulo, que agora começa a atritar com Estevão. E porque o Estevão, com a sua eloquência, ele mostrava, ele modificava a verdade de Jesus como sendo o Salvador esperado. Tem até algumas passagens aqui no livro que eu destaquei. Ele fala assim: encontrei o tesouro da vida. Estevão, preciso examiná-lo com vagar. Quero saturar-me da sua luz, pois aqui presinto a chave dos enigmas humanos. A chave dos enigmas humanos. E lá na frente, ele vai falar assim, deixa eu achar aqui onde eu destaquei, que esse vale a pena comentar. Numa discussão acalorada que ele teve com o Saulo, ele fala assim: não podemos esperar que o Cristo surja de acordo com as nossas imperfeições, na expectativa das nossas imperfeições. Ai, não tô achando aqui, é tanta coisa. Vou ficar devendo.
Vou ficar devendo. Ai, coloquei um destaque enorme aqui, mas não tá. Enfim, né, vamos seguir aqui. Então, o ponto de atrito entre os dois agora começa a crescer. E esse ponto de atrito, gente, ó, essa parte é importante. Deixa eu só ler o que a maninha colocou aqui. Já me coloquei no lugar de Saulo e seríamos iguais, não com a capacidade de ação, mas da inflexibilidade da chegada da boa nova. Exatamente, Estela, bem colocado, porque a gente é muito resistente ao novo. A gente é muito resistente ao diferente, né? A gente quer aquelas coisinhas ali, olha, carimbadinha, tudo igual. Então, quem seria diferente, né? Quem pôde enxergar em Jesus o Salvador? Aqueles com o coração sofrido, sensível, humilde, estes conseguiram enxergar. Então, gente, ó, agora um ponto importante aqui, que nós vamos dar um salto. No atrito entre os dois, o Saulo de Tarso, doutor da lei, com uma vida promissora diante do Sinédrio, pela sua energia, pelo seu conhecimento, pela sua inteligência e vigor em defender Moisés, né? Ele tinha grande destaque ali na posição social dele. Mas o Estevão tinha também inteligência e defesa de Moisés, mais conhecimento de Jesus, porque ele tinha devorado Jesus e tinha entendido que Jesus não tinha vindo do tamanho que a gente esperava, ele tinha vindo do tamanho que ele era. A gente é que tinha que encontrá-lo e ele nos chegaria da forma como ele era, abrandando, amoroso e não um guerreiro. Vou colocar ordem aqui, né? Como a gente espera que Deus faça em algumas situações, né? Vamos pensar no nosso cenário social, político, econômico. Eu escuto muito isso. Carla, por que Deus não acaba com a guerra da Rússia e da Ucrânia? Porque Deus não concorre com as vaidades humanas. Deus não ganha destaque no mundo de aparências. Deus age na intimidade do nosso coração. Então, Deus é sutil. Deus fala baixinho. E ele deixa as coisas acontecerem e vai despertando os corações suavemente, paulatinamente. Então, alguns despertaram, outros não. Saulo não enxergou como tantos outros ali, que depois despertariam, mas naquele momento não tinha enxergado. E Estevão, já desperto, ele estava muito à frente neste atrito. Então, gente, o que aconteceu aqui? O Estevão acabou, ou melhor, vamos mudar essa frase. Saulo se sentiu humilhado diante da superioridade verbal, emocional, na discussão com Saulo, porque eles discutiram. Vai lá pela página 100, tem umas discussões lindíssimas dos dois, cada um mostrando o seu ângulo, só que o Estevão ganhando a discussão, e isso custou-lhe a vida. Porque agora o Saulo estava louco contra esse pessoal que seguia o carpinteiro. E antes, né, quando eles viam assim, não, é um bando de maltrapilho e ignorante, não apresenta risco não. Agora ele viu o risco. Esse pessoal é um risco para a lei mosaica. Então isso tem que ser exterminado.
Gente, é importante ver o vigor, a defesa que ele tinha. Ele não foi privilegiado pela vinda de Jesus, pelo resgate de Jesus. Ele tinha essa lealdade ao bem. Ele tinha isso, essa lealdade ao bem, essa energia de defesa da verdade. Ele só não conhecia Jesus. Então, Deus age no íntimo de nossos corações, não no destaque de acabar com o acontecimento humano. É isso, né? É exatamente isso, Kika. É por isso, Kika, que quando a gente espera que Deus acabe com a guerra, Deus ajeite uma situação política, social, econômica, né? Aqui no Brasil, por exemplo, né? Deus, põe a mão, toma conta. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Mas como que a gente pode atuar com fé, sabendo que Deus vai agir no momento certo, do jeito certo? Em prece. É por isso que aqui a gente tem falado, né? Quando o pessoal fala sobre política com a pessoa Carla, eu falo, gente, se eu tiver errada, faz prece pra mim, ore por mim, porque eu preciso enxergar a verdade. Hoje, o que eu penso é isso. Pode ser que eu esteja errada. Se eu estiver errada e você tá me vendo aqui no meu erro, me ajuda fazendo prece por mim. Em contrapartida, eu olho para as pessoas à volta e vejo o que eu interpreto como equívocos e falo, meu Jesus, clareia aquele pensamento, clareia a mente daquela pessoa para que ela veja. Porque não me cabe criticar, ofender, querer que a verdade chegue como uma bomba atômica. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Então a melhor maneira da gente se relacionar em diferenças, em divergências, é com prece. Não omissão, prece. Estevão mostrou aqui, ele não se omitiu. Ele foi generoso, bondoso, suave, soube argumentar com Saulo. Ele não se omitiu, mas em nenhum momento ele agrediu. Ele agrediu, em nenhum momento. Então essa suavidade que Jesus trouxe, que fica marcante aqui para quem já pôde identificá-lo, faz toda a diferença para nós. Para nós, exatamente. A humanidade sofre muito na busca da verdade absoluta. E qual que é a verdade absoluta, Gleice? Nós não sabemos, a nossa percepção é relativa, é pequenininha. A absoluta é com Deus. A nossa é aqui, olha, uma fatiazinha. Então, vamos com simplicidade, com humildade, com vigor e com amor, com sensibilidade. Então, olha, humildade, vigor e sensibilidade amorosa, vamos chamar de amor, para que a gente consiga abrandar nas nossas expectativas sociais. Não adianta eu querer me impor com agressividade, não. Sensibilidade, Carla, vai branda, ok. Humildade, eu não sou a dona da verdade, A minha verdade aqui, olha, é relativa, é pequenininha. Pode ser que eu esteja errado ou outro certo. Nesse caso, eu vou mostrar a minha verdade amando o meu inimigo. Amando. Então, gente,
Saulo veio dessa maneira, através de uma missão de Deus. Foi o livre-arbítrio dele ser assim. Exatamente, Kika. Lá no começo, lá no primeiro dia, na terça-feira, quando nós falamos que o Emanuel destaca isso. Algumas pessoas criticam Paulo, né? São críticos por causa dessa visão dele. Mas foi justamente por causa disso que ele se tornou o Paulo de Tarso que ele foi depois, apóstolo. Esse vigor, essa determinação, essa defesa do bem. No que ele conheceu Jesus, tudo mudou. Então, o Reinaldo colocou aqui, que o jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando seus 30 anos. Reizinho, Gente, então, olha, voltando aqui pra gente caminhar para encerrar. Neste atrito dos dois, Saulo e Estevão, Saulo foi humilhado. Só que ele era o doutor da lei. Ele perder significaria Moisés perder. Então ele falou, nós temos que eliminar esse revolucionário que segue o carpinteiro. Nós não podemos deixar ele fazer a cabeça de tantas pessoas. Porque como Estevão estava famoso e em destaque, as pessoas buscavam muito ele. E assim foi feito. Estevão foi preso e foi apedrejado, né? E agora nós vamos dar um salto lá. Por quê? Saulo, pelas tramas do destino, lembram da Abigail, que é irmã de Gesiel, que agora virou Estevão. A Abigail estava morando com uma família e conheceu Saulo. E eles se apaixonaram, viviam um amor lindíssimo e iam se casar. Só que a Abigail não tirava do seu coração reencontrar o seu irmão. E Saulo tinha prometido ajudar. Ele falou, não, eu vou usar toda a minha influência, tudo que eu puder, nós vamos resgatar seu irmão. Nós vamos tirar ele lá, imaginando que ele ainda era escravo. E aí, eis que na trama Abigail vem para Jerusalém e está ali no dia do apedrejamento de Estevão. E Estevão já no final do apedrejamento, gente, eu pulei, hein? Pulei, fui lá na frente pra gente ver esse final agora que é emocionante de novo. A Abigail tá lá no apedrejamento de Estevão. E ela evita ver, ela não queria ver. E a hora que ela bate o olho, o Estevão tava transfigurado, barbudo, bem ensanguentado. Ele tava ali morrendo, né? Literalmente ele estava morrendo. E ela chega e o identifica. E fala, Saulo, é meu irmão, é Gesiel. E o Saulo fala, não é possível. Fala, é sim. E aí resgata Estevão. Só que neste intervalo aqui, quando a Abigail tá vendo Estevão e reconhecendo como sendo Gesiel, o Estevão está vendo Jesus. Porque ele tava ali morrendo em defesa de Jesus. Ele em nenhum momento abriu mão de defender Jesus. Foi humilhado, foi terrível ali. Vamos ler lá, né? Sensibiliza muito o coração da gente. Mas em nenhum momento ele perdeu o vigor na defesa de Jesus. E ali, a hora que ele tá ali quase já, né, nesse desenlace, morrendo, Jesus aparece. E ele visualiza, ele fala assim, eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. Então ele fala isso, ele tá vendo Jesus ali, olhando para ele, enxugando o suor
da agonia final da morte, limpando as feridas, né, que as pedradas abriam, e Jesus, o próprio Jesus, né, vem resgatá-lo, vem consolá-lo. E gente, neste momento, o Emmanuel cita aqui, tinha uma egrégora de anjo em volta de Estevão, tinha uma nuvem. Estevão já escutava um cântico, uma música suave no ambiente, que eram os anjos que vinham recebê-lo. E vários ali passando remedinhos, né? Passando coisinhas ali nas feridas dele para aliviar a dor. E aí ele enxerga Jesus. Nisso, a Abigail o vê e reconhece ele. Aí, momentos antes ali do desenlace final, o Saulo manda tirar ele do tronco e trazê-lo para a sala dos sacerdotes. E aí o soldado fala assim, mas ele ainda não tá morto. Ele fala assim, tudo bem, traz ele lá porque eu quero tirar a confissão final dele. E beleza, levou lá para dentro e Saulo até então não acreditando que o destino, gente, no alto da sua vaidade, com todo aquele orgulho do responsável pela lei mosaica em Jerusalém, como que o destino ia traí-lo dessa maneira? Ele se tornou o algoz, o assassino do irmão da mulher amada. Então, ali a cabeça do Saulo naquele momento estava um turbilhão, porque ele era aquele sujeito acostumado com vitórias. E ele matou Estevão justamente para solidificar essa sua posição. Mas aí o destino vem com essa. Então ele tá perturbadíssimo. Ele falou, não, Abigail, vamos lá porque você vai ver que não é seu irmão. Não é seu irmão. E a hora que a Abigail chega... Ai, gente, esqueci de contar um negócio. Antes do Estevão ir para a sala dos sacerdotes, Jesus olha para o Saulo com um olhar melancólico. Porque amanhã nós vamos continuar desse ponto. Jesus vindo resgatar agora o próprio Saulo. Então Jesus olha para o Saulo, olha para o Estevão, com aquele olhar melancólico, e o Estevão fala assim, Senhor, Senhor, não lhe coloque na conta este pecado. Olha que lindo. E mais pra frente, esses dois gigantes seriam os que levariam a boa nova, mas isso fica para amanhã. Agora Estevão está morrendo, e encontrou a irmãzinha, a última visão. A última lembrança da Abigail era do Gesiel no tronco, levando as batonadas, lembram? Que a gente falou anteontem. Não, foi ontem, né? Foi ontem. Aí hoje ela reencontra ele, falecendo, ensanguentado, e tem ali, eles têm um diálogo ali curto, onde ele explica que... E ela fala, quem é esse Jesus? Fala assim, esse é o nosso Salvador, esse é o Messias, Abigail. Não condene. E com quem eu te deixo? Ela fala, esse é meu noivo, Saulo. Ah, que bom. Ele fala, Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Gente, olha isso. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Em nenhum momento ele traiu a lei, ele foi fiel. Quando conhecerá Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele a companheira amorosa e fiel. Então, Estevão desencarna abençoando a união dos dois. Aí a Abigail faz aquele cântico.
aquela oração aos aflitos que ela tinha feito para o pai. E o Saulo, gente, olhando isso tudo ali, né? Petrificado, comentou Emanuel. Petrificado, ele não tinha forças de reação. E aí ela canta pro Estevão: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Então ela canta isso ali em oração, como ela fez com o pai dela. E a hora que ela termina, chorando muito, o Estevão está morto. E aí vem a tacada final. O Paulo agora, né, o Saulo, com toda a sua fidelidade e nobreza ao justo, ele rompe com ela. Ele fala: Abigail, está consumado, seu irmão faleceu. E tudo está terminado entre nós. Eu não posso ser seu marido e o algoz do seu irmão. Está tudo terminado entre nós. E a Abigail ali acabou de perder o irmão e agora perdeu o noivo, né, o seu amor. Isso é um golpe tão violento contra ela. E ela ainda, olha que expressão bonita, sem recorrer à sensibilidade feminina, cobrou o ânimo e falou com dignidade e nobreza. Tudo terminado entre nós, por quê? O sofrimento não deveria escorraçar o amor sincero. Então o sofrimento não pode eliminar o que tem de bom entre nós. Mas ela falou isso sem apelo emocional, sem apelar para sua fragilidade de mulher. Ela falou isso com a dignidade de um espírito nobre que soube se defender. E aí o Saulo foi implacável. Ele falou: tá tudo terminado, e levou ela embora, providenciou para que ela voltasse para sua casa, que era em outra cidade. E aí ela adoeceu. Ela adoeceu como ela adoeceu quando perdeu o pai. E quando ela chegou na sua casa, o casal que cuidava dela, a Ruth, falou: meu Deus, eu só vi ela queimando de febre desse jeito quando ela perdeu seu pai. O que teria acontecido? Mas Saulo não falou nada e eles tinham combinado dela não falar para ninguém, para preservar a imagem dele, para ele não ser o assassino do irmão da noiva. Então, gente, olha, essa Abigail é de uma nobreza, de uma sensibilidade, mas manteve-se firme. A fé fortalece. Ela passou por outra dor brutal, mas ela manteve-se firme. E assim, nós encerramos aqui a nossa parte de hoje. A Abigail agora termina com Saulo, quer dizer, o Saulo termina com a Abigail e retornam para a sua vida. E a Abigail agora vai entender quem é Jesus, por quem seu irmão perdeu a vida, por quem seu irmão entregou a própria vida. Quem é Jesus? E agora ela se torna cristã. E o Saulo, um enorme perseguidor,
dos seguidores de Jesus. E é assim que a gente finaliza hoje, para retomar amanhã e seguir agora com a jornada de Paulo, que agora é uma outra jornada. E todas aqui, olha, como disse Emmanuel, fazendo um paralelo com a nossa vida, com a nossa entrega. Gleicinha, maravilhosa, não é? Maravilhosa essa lição. Gente, essa lição muda a vida da gente. Muda a vida da gente, né? Não é olhar para eles ali, olha, grandiosos, distantes, não. O Emmanuel trouxe isso como um exemplo para agora. O que é que eu, do meu degrau, posso entregar de sensibilidade, de humildade, de amor, sensibilidade para viver Jesus. Quando a gente deixa Jesus entrar no nosso coração, quando a gente vive Jesus no mundo material, toda a vida se transforma, toda a vida. Algumas pessoas, enfraquecendo essa atitude, chamam de bitolados, de crentes, de cego. Não, você tem que viver a vida. Nossa, você tá muito Caxias. Eu já cheguei a escutar, né, quando minha mãe desencarnou e eu assumi o Aeluz, ali junto do meu pai, né, né, quem sou eu para assumir a Eluz, né, mas ali junto, ali assumindo algumas funções e conduzindo ali do lado do meu pai, uma pessoa virou para mim e falou assim: Carla, não se enterra aqui dentro não. Eu já contei isso para vocês. Não se enterra aqui dentro não, vai viver a sua vida, você é jovem. E vendo, né, essa lição do Estevão, da Abigail, amanhã nós vamos ver a do Paulo, a gente fala, se enterrar no bem. Isso não é se enterrar, isso é que é viver, isso é que é se libertar. Né? Quando a gente está preso na matéria, achando que está curtindo a vida, nós estamos prisioneiros de ilusões, de dores. Viver a vida é encontrar este ângulo que nos aproxima da nossa essência. E o condutor disso é Jesus. É Jesus. Então, vamos ficar com isso hoje e encerrar com uma prece, vibrando aqui para sensibilização do nosso coração, para que a gente não fuja das injustiças, das dores do mundo, porque essas dificuldades têm o poder de abrir os celeiros da nossa alma para que a gente viva com humildade e amor. Humildade e amor. É uma lição de vida, né, Anivaldinha querida? Verdade, libertação para a vida eterna, maninha. No fundo, quem critica sabe, mas ainda não consegue sentir. Exatamente, sabe, mas não sente, não se permitiu, não se sensibilizou, né? Porque se trancou. Que nem ontem o Licínio, quando assassinava o pai da Abigail e ela cantando aquela música, ele falou: pelo amor de Deus, tira essa menina daqui, porque ela tá mexendo aqui, olha, com o meu sentimento, e eu não posso fraquejar. Sensibilizar não é fraquejar, sensibilizar-se é libertar-se, é crescer, é justamente se fortalecer, porque atuar em espírito com a força dinâmica de Deus em nós. Então é isso, vamos à nossa prece. Senhor Jesus, nosso divino guardião, nosso condutor maior, alcance-nos com seu amor, com as suas irradiações magníficas, iluminando o íntimo de nosso coração, os celeiros de nossa alma, sensibilizando-nos, Senhor,
nas entranhas mais profundas de nosso ser. É aqui, divino pastor, é aqui do nosso coração profundo que queremos nos dirigir à tua magnífica presença em nossas vidas. Meu Jesus, alcance-nos com o seu amparo, clareando-nos o entendimento, fortalecendo-nos as ações e conduzindo-nos na nossa vida. Nos entregamos, Senhor, a Ti. Nos entregamos para a nossa libertação essencial. Nos entregamos para que a nossa vida seja um conjunto de experiências espirituais na matéria. Meu Jesus, não nos deixes perder oportunidades de aproximarmos-nos da Tua esfera divina, com amor, com bondade, com humildade, com justiça, com energia, com vigor, com coragem. Meu Jesus, isso nos torna seres plenos, seres integrais contigo. Amado e divino Mestre, conduza-nos com a eficiência que nos compete no patamar em que estamos. Desejamos segui-los, desejamos encontrar a verdade e vivê-la dia a dia com coragem e sensibilidade, unindo-nos por Ti, Senhor, nosso mestre, nosso guia, nosso condutor. Resignamo-nos diante da Tua presença e nos permitimos. Conduza-nos, Senhor Jesus, conduza-nos hoje e sempre. Muito obrigada por este momento, meu Jesus, e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Ai, meu Jesus, que forte, que forte. Reizinho, ó o reizinho, ó, isso é um resumo e já nos causa emoção intensa. Imagina o livro inteiro, né, rei? É isso. Ai, então vamos lá, meus amores, agora de volta, agora aqui, de novo. Que assim seja, meus tesouros. Obrigada pela presença de vocês, pela participação, viu? Cleuzinha, minha amada, Reizinho, meu irmão, Anivaldinha, que assim seja, meu Jesus. Kika, querida, Gleicinha, Elaine, Altair, meu amor, muito obrigada a vocês, obrigada pela presença, obrigada por estarem aqui vibrando, formando essa corrente. Que o nosso ano, que 2023 nos traga muita força de enfrentamento. Estamos prontos para o que der e vier. É isso, turmíssima, um super beijo e até amanhã. Amanhã seguimos aqui finalizando este livro, falando agora de helicóptero, da experiência de Paulo, sempre nessa tônica, gente, no paralelo com a nossa vida, ok? Valeu, obrigada, Vilminha querida, que assim seja. Um super beijo, meus amores. Minha tia Soninha, obrigada de coração pelos esclarecimentos, minha amada, gratidão sempre. Obrigada, tia, gratidão à senhora. Beijão, amores. Obrigada, querida Anivaldinha. Silvelene, amor. Beijão, querida. Beijão. Amores, até amanhã. Um super beijo. Tchau, tchau, turmíssimo. Excelente dia. Tchau, tchau.